Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite, no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6, diz assim. Eu vou lendo aqui para ganharmos tempo. Diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que dizeis? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos abstenha a maior abastança. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém, glória a Deus. Nesta noite eu quero compartilhar, quero tratar com os irmãos a respeito de um tema, podemos dizer assim, um pouco complicado. Porque nós estamos vivendo, nesse último século presente, uma distorção e o extremo de quando se diz respeito a dízimos e as ofertas. Porque se nós pensarmos neste século presente, nós presenciamos o ensinamento dos dízimos e das ofertas pelas igrejas neopentecostais, trazendo uma barganha com Deus. Em contrapartida, nós presenciamos muitas igrejas já pentecostais, algumas tradicionais, que têm falado, afirmado e dizendo que o dízimo ele não é bíblico, que o dízimo ele ficou na lei. E se nós pararmos e pensarmos, nós temos um abismo. Qual lado seguir? Que ponta nós vamos ficar? De que lado eu estou? Qual é a maneira correta? E é isso que o Senhor me trouxe aqui nesta noite para trazer esse esclarecimento, não por força nem por imposição e muito menos por barganha, mas queremos analisar dentro das Escrituras. E quando nós falamos de dízimos, quando nós falamos de ofertas, é um tema que precisamos pensar em três situações. Primeiro, vamos imaginar uma pirâmide. O dinheiro. Segundo, as pessoas. E terceiro, a motivação. Quem é o dinheiro? O dinheiro é o desejado das nações. Nada fazemos sem dinheiro. Toda nação, toda população almeja o dinheiro. Quem são as pessoas? As pessoas geralmente elas não colocam dinheiro, aplicam seu dinheiro sem ter algo em troca. Então as pessoas elas não colocam dinheiro, aplicam dinheiro sem que algo volte para elas. Então sempre as pessoas pensam no dinheiro no meio de multiplicar o seu dinheiro. E outras coisas, as pessoas na sua grande maioria hoje são pessoas que se não vê lucros, ela não aplica o seu dinheiro, como eu disse. E geralmente as pessoas hoje são avarentas. Pessoas que têm o dinheiro como seu senhor.
pessoas que têm o dinheiro como seu tesouro. Então, nós vemos um papel, uma cédula desejada por todos. Nós temos um povo que pensa em multiplicar, e muitos têm o coração no seu dinheiro. E outra coisa, para aplicar dinheiro precisamos de motivação. Quando falamos de motivação, é tudo aquilo que está ligado ao homem. Por exemplo, todo ser humano ele é motivado por alguma coisa. Ninguém sai da sua cama sem uma motivação. Você tem um sonho, você tem um projeto, você tem um desejo, você quer conquistar algo. Então, quando o ser humano perde a sua motivação, ele perde o interesse de viver. Então, todo ser humano que está aqui, que está no mundo, ele é motivado por alguma coisa. Então, quando nós falamos de dinheiro, quando nós falamos de pessoas, e nós falamos de motivação, nós temos que pensar numa pirâmide. E quando nós falamos da motivação, nós temos aquela motivação intrínseca, aquela motivação que é própria do ser humano, e temos a motivação extrínseca, ou alta motivação. O que é essa alta motivação? É aquilo que faz a pessoa dar um pouco mais dela. Por exemplo, isso é muito comum hoje. Nós vemos gerentes de banco, ele tem o seu salário, mas ele sempre está vendendo produtos do banco para ganhar um pouco mais. Então, essa lógica as pessoas estão aplicando nas ofertas e nos dízimos. E é quando nós trazemos para o lado espiritual, nós vemos o dinheiro, nós vemos as pessoas e nós vemos também a motivação. Só que aqui nós temos duas motivações. A motivação errada. Qual é a motivação errada aqui? É ensinar para as pessoas que elas têm que colocar o seu dízimo, as suas ofertas no altar, para Deus dar 3, 4 vezes mais. Essa é a motivação errada. E muitas pessoas, se não tiver essa motivação e não imaginar a multiplicação do seu dinheiro, ela não serve o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Porque ofertar e entregar o dízimo à casa do Senhor é uma maneira de servir a Deus também. Então nós precisamos entender qual é a motivação correta de entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do Senhor. Qual é essa motivação correta? Nós temos duas motivações corretas que precisamos servir o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. A primeira motivação, a casa do Senhor precisa ser sustentada pelos dízimos e pelas ofertas. A Eletropaulo, ela não deixa essa luz ligada só porque é igreja. A Eletropaulo, ela não vai cortar a nossa luz se apresentarmos a nossa carteirinha de membro. A água não será cortada deste prédio, se a Sabesp vir cortar ou deixar ligado, se nós apresentarmos a razão social da igreja. O que faz essa luz permanecer acesa? O que faz a água continuar correndo nos encanamentos? É você pagar. E sabemos que a igreja ela não é sustentada pelo governo. A igreja não recebe dinheiro público, dinheiro da União, do Estado e do município. Quem sustenta a obra de Deus são os ofertantes e os dizimistas. Aí existem pessoas que podem dizer assim, Deus não precisa de dinheiro. Concordo contigo, mas a obra dele precisa. Então não adianta espiritualizar tudo. Nós precisamos e Deus ele conta conosco. Deus vai contar com aqueles que estão lá fora? Não, o Senhor conta conosco. Então a obra precisa progredir. Entenda uma coisa, essa é uma motivação correta. Pensa comigo, o primeiro dia que você pisou em uma igreja, independente da placa, independente do local, aquela igreja, você foi possível colocar os seus pés. Primeiro, Deus permitiu que você fosse lá, mas ali a porta da igreja estava aberta, porque provavelmente, com toda certeza, existiam dizimistas e ofertantes que ofertavam na casa do Senhor, e proporcionou que você entrasse dentro daquela coisa, dentro daquela igreja. Então nós precisamos entender uma coisa: a motivação de entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, ou outra palavra, de servirmos a Deus, é que existem pessoas que estão aí fora, como nós estávamos, e eles precisam que esta porta esteja aberta. E esta porta só estará aberta se existirem ofertas, se existirem dinheiro real, moeda corrente, para que essa obra prossiga.
Então a motivação de você servir ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas é essa: a obra de Deus é necessitada das ofertas dos santos, dos membros. Porque se não existe isso, nós podemos ficar orando 24 horas sem parar. Se não pagar a luz, vai cortar. Se não pagar a luz, não terá microfone. Se não tiver luz acesa, se não tiver água, não terá higiene. Então a igreja necessita, a primeira motivação para que você seja um ofertante, seja um dizimista é essa: a obra do Senhor precisa de dinheiro. Segunda motivação para você ofertar e ser dizimista na casa do Senhor é um meio de gratidão a Deus. Não para você colocar e Deus te dar 20 vezes mais. Porque se você quiser mexer no bolso das pessoas, é aí que essas igrejas aí fora pegam muitas pessoas. Porque eu disse, o dinheiro é o desejado das nações. Ninguém aplica dinheiro sem pensar e não tem lucro. Então se você falar que põe 100, que você ganhará 10 vezes mais, a pessoa não pensa 2 vezes. Mas aqui não, nós entregamos, somos dizimistas porque cremos que essa obra precisa manter as portas abertas e nós somos gratos a Deus. Por quê? Porque é o Senhor que me dá um emprego. É o Senhor que me dá o que comer. Então é gratidão. Mas entenda uma coisa: dízimo em qualquer vernáculo é 10%. Em qualquer língua, em qualquer vernáculo, dízimo é 10%. Então entenda uma coisa: 2 motivos que já seria esclarecedor para nós. A obra de Deus é necessitada. Deus não precisa do seu dinheiro, mas a sua obra precisa. E segundo, seja grato, porque essa porta de emprego foi o Senhor que te deu. É o Senhor que tem guardado você naquele emprego. É o Senhor que tem multiplicado. Então tenha gratidão. Mas o que acontece hoje? Qual é o grande problema que nós enfrentamos hoje? Nós vivemos um abismo, não encontramos o equilíbrio. Porque se você vê a Bíblia, ela é equilíbrio. Nem muito espiritual e nem muito carnal, mas um equilíbrio. E quando falamos de dízimo, nós vemos um espiritualizando demais e o outro denigrindo demais. Então, perceba que o grande problema hoje dos dízimos são as críticas que se fazem ao dízimo. Por exemplo, a primeira crítica campeã no que diz respeito aos dízimos é o seguinte: não os neopentecostais, mas muitas pessoas assembleanas, muitos assembleanos já pensam desta forma, muitas igrejas tradicionais, ou alguns que não sabem o que ele se diz evangélico. Mas qual é a grande crítica? O dízimo era do tempo da lei. O dízimo não é o tempo da graça, o dízimo era da lei. Como Jesus Cristo foi no Calvário, ele aboliu a lei. Então eu não sou mais obrigado a dar o dízimo. Então eu não vou dar dízimo porque o dízimo era da lei. Mas se você ir lá em Gênesis capítulo 14, versículo de número 20, a Bíblia diz que Abraão se encontra com Melquisedeque, que estudamos na escola bíblica passada. Melquisedeque era uma tipologia de Cristo. E Abraão entregou o dízimo. E nesta passagem que Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, nós estamos falando mais ou menos 400 anos antes da lei que Deus deu a Moisés. Se você for no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 22, uma passagem conhecida, quando Jacó visualiza os anjos subindo e descendo, ele diz assim: Senhor, se tu for comigo, eu darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Então muitas pessoas usam dessas desculpas, usam desses jargões para neutralizar ou tirar a eficácia do dízimo. Então a primeira crítica campeã hoje, no século presente, no tempo da graça, é essa: eu não vou dar o dízimo porque Jesus Cristo morreu na cruz, ele aboliu a lei, agora eu vivo no tempo da graça. O dízimo não tem eficácia na graça, o dízimo foi abolido. Aí eu te pergunto, se você tem esse pensamento, se você tem essa lógica, se você é seguidor deste pensamento ou outro pensamento, como que a igreja vai subsistir? Como você vai congregar numa igreja que não tem recursos?
Vamos imaginar. Geralmente é assim. Aquelas pessoas que não contribuem, as que mais são críticas. Aquelas pessoas que nada ofertam, nada dão na igreja, elas que mais criticam. Se você ir no banheiro e estiver faltando um papel higiênico, ele vai dizer que estão desviando dinheiro. Eles vão dizer que estão administrando mal o dinheiro. Eles estão dizendo que essa igreja não é santa. Mas pode perceber, ele não contribui. Ele não contribui. Então aqueles que não contribuem, aqueles que não são generosos, aqueles que não são liberais, são os que mais criticam a obra de Deus. Enquanto nós estamos criticando, a obra está retrocedendo. Enquanto nós estamos apegados ao dinheiro, enquanto não somos liberais no que diz respeito a servir ao Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, a obra do Senhor, ela não avança. Ela não progride. Então nós precisamos entender isso. A primeira crítica, que o dízimo é da lei, isso não é verdade. Porque em Mateus capítulo 23, versículo 23, o Senhor Jesus está recriminando, o Senhor Jesus está repreendendo os fariseus. Os fariseus, eles eram um grupo que eles eram bem influenciados na sociedade. Conhecedores da lei, do Torá. Eles eram homens doutores da lei, tinha influência social, eles influenciavam. Aí Jesus diz para eles assim: ai de vós, escribas e fariseus. Isso nós estamos falando no tempo da graça. No Novo Testamento ele faz: ai de vós, escribas e fariseus, dais o dízimo do cominho, mas negligencia o principal da lei, a graça, a misericórdia e a fé. Eles eram dizimistas, mas aqui eles estavam fazendo o quê? Eles estavam se blindando com o dízimo, mas negligenciava a fé, negligenciava a justiça, negligenciava fé, justiça e misericórdia. Eles estavam negligenciando. E o que nós aprendemos com isso? Aí quando você vem combater essas críticas que a lei ficou para trás, agora nós estamos no tempo da graça, as pessoas usam assim. Mas nessa época ainda, quando Jesus fala com os escribas, com os fariseus, Jesus Cristo estava vivo. Então ainda a lei não tinha sido abolida, mas não é o Novo Testamento. Não é o Novo Testamento que nós estamos falando. Então tem muitas pessoas que na verdade, eles usam das críticas, que na verdade, a Bíblia, olha que coisa interessante, a Bíblia não chama o diabo de Senhor, a Bíblia não chama o nosso inimigo de Senhor, mas em Mateus capítulo 6, versículo 24, a Bíblia fala: não podemos servir dois senhores. E no final do versículo ele fala de Mamon, ele chama as riquezas, os dinheiros de Senhor. Sabe por que muitas pessoas se usam das desculpas, se usam das críticas? Porque o dinheiro é o Senhor dela. O dinheiro está entronado no coração das pessoas. O dinheiro ainda é o Senhor dessas pessoas. Eu acho justo você falar: você não sabe o duro que eu dou, você não sabe o quanto eu trabalho. Mas não é isso que nós estamos tratando aqui nesta noite. Seja claro, eu não quero dar por causa disso, mas não use de desculpa, não use de críticas. Se você não quer dar, você tem todo o direito, mas não tente invalidar as escrituras, não tente tirar aquilo que é santo, não tente atrapalhar a obra do Senhor. Se você não quer dar, não dê, mas não critique. Hoje você vê, hoje você vê a internet, no que diz respeito às ofertas, os dízimos, nós vemos esse abismo, uns barganhando e outros criticando. Então se você não dá, não dê, mas também não critique. O dízimo não é só da época da lei, a graça recepcionou este ato de fé. Sabe qual é a outra crítica que nós ouvimos hoje? O dízimo era da lei, como eu disse. E nessa época da lei, os dízimos que eram levados aos levitas e os sacerdotes eram para o sustento deles. Como sacerdotes e levitas não existem mais como títulos, você está desobrigado de dar dízimos, de entregar aos dízimos. Mas Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, ele diz aqui: aqueles que anunciam o Evangelho, vivam do Evangelho. Mas aí qual é o grande problema? Nós encontramos muitas pessoas que se encostam.
Agora eu vou viver da obra. Agora eu vou ficar aqui. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo nas entrelinhas: a igreja, a obra de Deus, quem tem que ser o mantenedor desta obra são os santos, são as pessoas que congregam nas igrejas. Paulo estava dizendo à igreja de Corinto: são vocês que vão manter a obra, são vocês que vão manter o anúncio do evangelho, a propagação do evangelho. Não é o governo, não é uma lei própria, não. Quem mantém a obra são os ofertantes, quem mantém a obra são aqueles que são dizimistas. Então quem mantém a obra nos tempos da graça, nos tempos de hoje, em 2018, são os ofertantes da igreja, são os dizimistas da igreja. Então entenda uma coisa: se você não quer dar, não dê, mas não use de desculpa, porque esse negócio de levita não existe mais, sacerdote não existe mais, que o dízimo era para o sustento naquela época, é uma mentira. A obra é carente, necessita das ofertas dos irmãos que estão sentados aqui. Quem vai fazer essa obra prosseguir não são aqueles que estão fora, mas aqueles que estão sentados aqui. Aleluia! Somos nós que temos que ser ofertantes, não por barganha, não por força, mas por gratidão, por amor à sua obra. Então precisamos ofertar. Aí você fala: mas estão usando mal o dinheiro. Aí é uma outra mensagem. A aplicabilidade, o uso, mas no que diz respeito a servir ao Senhor, no que diz para sustento da sua obra, é bíblico. A igreja necessita. A igreja necessita. Deus não precisa do seu dinheiro, mas a sua obra precisa. A igreja precisa ser sustentada por nós que estamos sentados aqui. Se você ir lá no gabinete do presidente Temer, ele vai pagar a prestação do mês seguinte ou desse mês, eu não sei se venceu ainda. Se você procurar o governador de São Paulo e levar o carnê ou o boleto e falar assim: ó, a prestação está vencendo, ele vai pagar. Se não pagar e a prestação vencer, o que vai acontecer? O banco vai executar o patrimônio, vai para leilão. Então é o seguinte, meu irmão: quem sustenta essa obra são as suas ofertas, são os seus dízimos. Então seja ofertante, não por imposição, mas por liberalidade, por generosidade, entendendo o seguinte: esta obra precisa prosseguir. Por quê? Porque tem almas que precisam ser salvas, tem almas que precisam ser alcançadas. Então eu não me importo com isso. Então você abre a porta da sua casa para levar essas almas, para pregar o evangelho para elas? Você permite usar a garagem da sua casa para que o evangelho seja anunciado? Muitas pessoas não. Então precisamos ter um lugar para que o reino seja anunciado, para que a obra prossiga. E é na igreja. Foi na igreja que um dia você ouviu palavra de vida. Foi na igreja que um dia você ouviu que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta. Foi na igreja que você foi orientada. Foi na igreja que você recebeu a direção de Deus. Então a igreja, ele é um lugar espiritual. A igreja é a clínica espiritual. É a igreja que encontramos refúgio. Um dia eu entrei na igreja vazio, sem direção, e foi por causa dos ofertantes e dos dizimistas da igreja que o Senhor pôde me dar direção através dos homens de Deus, através dos obreiros, através da banda. Então destrói o dinheiro do seu coração. O dinheiro não era para ser usado em benefício próprio. O dinheiro, a motivação correta é para o crescimento da obra, é para que vidas venham ser alcançadas. Outra desculpa: o dízimo era para sustentar o templo. E hoje nós que somos o templo do Espírito Santo. Então eu estou onde? Muitas pessoas usam dessas desculpas. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mesmo você sendo o templo do Espírito Santo, você gasta dinheiro com você. Você precisa comprar roupa, você precisa comer. Mas essa desculpa que nós somos o templo não precisa de dinheiro. O templo precisa. O templo hoje, a casa do Senhor, a Bíblia fala aquelas cartas direcionadas no livro de Apocalipse. As cartas foram para quem? Para o anjo da igreja e para as igrejas, as 7 igrejas. O que o Senhor diz na palavra do Senhor no livro de Eclesiastes? Guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não é isso? Então o templo, ele é a igreja.
O templo é o local de adoração. O templo é o local onde nos reunimos para buscar a sua presença. E o templo habita a presença de Deus. O templo é o lugar que cuida da sua vida espiritual. Faça um teste. Fique um mês sem vir para a igreja, fique um mês sem orar. Você vai ver como você vai precisar do templo. Como você vai precisar de um homem de Deus, como você vai precisar de uma mulher de Deus. Então, fica um mês e vai buscar esse socorro no bar. Vai buscar esse socorro na prostituição, que você vai ver que você vai achar. Um abismo chama o outro. Mas um dia nós estávamos perdidos. Um dia nós estávamos vazios. E nós encontramos o socorro no templo. E no templo ainda tem o Espírito de Deus. No templo ainda tem a direção para a sua vida. No templo tem o socorro de Deus. Então este templo precisa do seu dinheiro para ser sustentado. Porque hoje você está bem, mas um dia você estava mal. Olhe para trás e aplique nisso no reino. Porque o Senhor vai te recompensar. Outra desculpa: eu não sou dizimista porque o Senhor levou todas as minhas maldições. No versículo 9 que acabamos de ler, diz que sois amaldiçoados. É óbvio que Cristo levou a nossa maldição na cruz do Calvário. É óbvio isso. Mas isso não é desculpa. Estamos falando de maldição diferente. Então perceba que aquela pessoa que não quer ofertar, que não quer dar, ele está sempre usando desculpa. Ele parece um bagre ensaboado. Tenta pegar um bagre ensaboado. Você pega aqui, ele escorrega. Você pega ali, ele escorrega. Então tem muitas pessoas assim, desculpa a expressão, mas tem que ser sincero. Tem muitas pessoas que é melhor fazer assim: eu não vou dar. Eu não vou dar porque eu trabalho, o dinheiro é meu, eu quero vir adorar. Eu quero vir buscar. Mas não fica arrumando desculpa. Isso é muito comum hoje. Isso é um vício. Isso é errado. Então se você não quer dar, se posicione: eu não vou dar, porque o dinheiro é meu, eu amo dinheiro. Você tem direito. Ninguém pode obrigar você a fazer aquilo que você não quer. Você vive num país democrático. Um país democrático, cada um faz o que quer. Você tem direito de dominar o que é seu. Mas não use de desculpa. Não tente parar a obra. Não dê e acabou. Mas não fique usando de desculpa. Deus levou minhas maldições, então eu não vou dar. Que coisa é essa? Onde nós vamos parar, meu irmão? Onde nós vamos chegar com isso? Onde nós vamos chegar? Nós precisamos abrir a visão espiritual. Nós precisamos olhar para este mundo e enxergar o seguinte: tem muitas almas a serem alcançadas ainda. O diabo ele não respeita a patente, o diabo não respeita a idade, o diabo não respeita a posição social. O diabo está destruindo, o diabo está ceifando, o diabo está plantando. E o único lugar que tem salvação, o único lugar que tem aconchego, o único lugar que tem palavra de vida eterna é no templo, é na igreja. É deste lugar que sai palavra de vida, é deste lugar que sai palavra que alcança. Você olha para este mundo, tudo está perdido. Meu irmão, eu faço um desafio aqui com você nesta noite. Fala um lugar nesta terra que neste exato momento você encontra palavra de salvação. Fora a igreja. Você encontra no cinema. Você encontra no bar. Fala para mim um lugar que você chegou arrebentado. Desculpa a expressão, arrebentado. Se você chegar agora endemoniado, possesso, querendo tirar a sua própria vida. Você acha que uma carteira cheia de dinheiro vai te mudar a sua história? Mas se você chegar na igreja desse jeito, você vai ter homem de Deus que vai impor a mão sobre você. E o diabo vai embora, o diabo vai ser repreendido. Fala para mim, olha para trás como você chegou. Fala se você não encontrou algo que beneficiou a sua vida dentro do templo, dentro da igreja. E você acha que aquele templo estava aberto por quê? Porque existiam pessoas liberais, pessoas generosas naquela igreja, pensando em vidas que iriam alcançar. Esse é o seu pensamento nesta noite? Aleluia. Esta outra desculpa é que muitos crentes se enforcam. Eles dizem assim. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9. No capítulo 9, ele fala assim: contribua segundo o seu coração. Mas se nós analisarmos o capítulo 9 inteiro, do livro de 2 Coríntios, nós vamos encontrar ali generosidade. Sabe o que é ser uma pessoa generosa? É uma pessoa abrir mão dos seus próprios interesses em favor de outrem.
Quando somos ofertantes, dizimistas na casa do Senhor, esse tem que ser a motivação, esse tem que ser o entendimento. Eu estou abrindo mão de interesses próprios em favor de outros. Qual o entendimento? Nós já falamos aqui, mas eu vou reafirmar. Quando eu estou ofertando com generosidade, eu não estou olhando para mim. Eu estou olhando para a obra, para que ela cresça, para que ela mantenha-se aberta. Porque eu tenho a convicção que neste mundo tem mais pessoas perdidas do que salvas. Eu não vou conseguir salvar todo mundo, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. E eu tenho certeza que essa porta estiver aberta, até Jesus voltar, vidas se renderão a Cristo Jesus e vidas serão salvas. Aleluia. Muitas vezes a pessoa pensa que ser missionário são só aquelas pessoas que vão ao campo missionário. Mas nós podemos ser missionário na oração e devemos ser missionário nas ofertas. Mandamos oferta para os dizimistas. Porque muitas vezes nós dizimamos aqui, vai para um lugar e aplicamos no campo missionário. Que muitas vezes não chega ao nosso conhecimento, mas na eternidade você vai enxergar. Mas qual é o grande problema? Avareza. Qual é o grande motivo? Motivação com o intuito de multiplicar. Mas nós temos que ter a motivação correta. E tem que ter, como está neste capítulo 9, contribua segundo o seu coração. Ali nós estamos vendo generosidade. Porque esses irmãos aqui do livro de Coríntios, Paulo estava arrecadando uma oferta para enviar a outra igreja. Porque eles estavam necessitados. Então Paulo fala assim, distribua, entregue, contribua segundo o seu coração. Sabe o que ele estava dizendo? Não dê o que você pode dar. Vai além. Olha a necessidade do seu irmão. Olha a necessidade da obra. Sabe o grande problema hoje? Que nós somos egoístas. Só olhamos que hoje nós estamos restaurados. Tem pessoas que não estão nem preocupadas se vai pagar a prestação do templo. Fecha, eu vou para outro lugar. Mas quantas pessoas que se o templo fechar pode bater na porta e não encontrar a porta aberta, e ela pode tirar a sua própria vida. Isso não é obrigação apenas do pastor. Isso não é obrigação do Estado. Isso é obrigação que Deus deu a cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Eu vou reafirmar a contribuição, que as portas continuem abertas, está no poder das nossas mãos. É nós que podemos contribuir. Então essa obra só vai permanecer com a graça de Deus e com a nossa contribuição. Vamos ser sinceros aqui nesta noite. A igreja necessita de dinheiro. Você precisa de dinheiro, nós precisamos de dinheiro. Tudo neste mundo gira em torno de dinheiro. E a igreja não é diferente. Dinheiro não para benefício dos seus líderes. Dinheiro para a multiplicação da obra. Vidas serem alcançadas. Processos missionários. Coisas que se beneficiam em salvação de almas. Então esse negócio que eu dou dízimo, eu não sei para onde vai. Não seja administrador. Contribua com generosidade. Seja liberal. Sabe outra coisa que nós conseguimos enxergar neste capítulo 9, que muitas pessoas se enforcam quando eles dizem, Paulo não diz de dízimo ali. Ele está falando de uma contribuição generosa. Ele está dizendo, contribua segundo o seu coração. Sabe o que ele está dizendo assim, nas entrelinhas? Não seja avarento. Não dê com avareza. Entregue de todo o seu coração. Entregue enxergando a dor do próximo. Sirva ao Senhor. Olhe para o seu irmão como se você estivesse no lugar dele. E os crentes de hoje perderam essa percepção. Porque eu disse no início, se você motivar aos crentes de hoje a multiplicar o seu ganho, eles dão tudo. Você percebe que tem lugar por aí que a pessoa deixa o carro, ela vai embora de ônibus. Porque ele pensa assim, eu tenho um carro, eu vou ter 10. Mas aqui não, Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão, sabe nossos irmãos lá da Macedônia? Eles estão com fome, eles não têm roupa, está faltando alimento para eles. Vamos reunir aqui, vamos mandar para ele, mas com o intuito seguinte, se coloque no lugar deles. É isso que é a motivação de levar as pessoas a servir o Senhor com dízimo e com as ofertas. Olhar a necessidade dos pecadores que estão padecendo nesta terra. Olhar que a oferta precisa ser revertida em prol do reino, em favor de vidas. Então esse tem que ser, quando eu colocar no altar a oferta, que vidas serão alcançadas. Eu não vou estar no campo, mas eu estou ofertando e o Senhor vai abençoar. Outra coisa, Paulo fala nesta passagem de 2 Coríntios, nesse capítulo, contribua segundo o seu coração. Ele fala outra coisa aqui. Ele fala da lei da semeadura e da colheita.
Aquele que semeia pouco, pouco colherá. E aquele que semeia muito, muito colherá. Mas entenda uma coisa, não é barganha. Sabe que eu aprendo aqui? Que Deus, ele nunca deve nada para ninguém. E nunca Deus está de olho fechado aquilo que você faz segundo o seu coração. Aquilo que você faz enxergando o próximo. É Deus que recompensa. É Deus que devolve. O grande segredo aqui não é a barganha. Porque quando eles ensinam, quando é palavra de homem, se você coloca nas mãos do Senhor, o Senhor vai te recompensar. Quando você enxerga a necessidade do seu irmão, Deus vai te recompensar. Quando você olha para a obra do Senhor como algo necessitado, algo que precisa, porque o intuito da igreja hoje não é cantar só não. O intuito da igreja hoje não é se apresentar bela por fora. O intuito da igreja ainda continua sendo ganhar almas. O intuito da igreja ainda continua sendo anunciar o evangelho. O intuito da igreja ainda é um lugar que tem que estender a mão para o caído, para o necessitado. O intuito da igreja ainda tem que ser vidas serem alcançadas. Então isso que é a ordem do Senhor Jesus Cristo. Ide pregar o evangelho. Então olhe para vidas que estão necessitadas. Outra coisa que Paulo fala aqui. Por isso que as pessoas usam esse versículo e se enforcam. Dá com alegria. Quando tratamos de dinheiro, por exemplo, hoje, tem pessoas que ela ganha R$2.000, ela tem um celular de R$4.000. Ela faz em 12 parcelas, ela fica 12 meses sem comprar mais nada. Mas a alegria dela é de ter aquele celular. Ela não quer saber o que ela vai passar. Mas ela dá. Com alegria. E a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Olha, não olhe, dê com alegria, mas não olhando o seu benefício próprio. Hoje nós queremos dar com alegria aquilo que é meu benefício. Aquilo que é para mim, mas na obra do Senhor é diferente. Na obra do Senhor é o seguinte, eu não olho para mim, eu olho para o outro. Eu olho para o meu irmão, eu olho para a obra. Quando Paulo está dizendo aqui, contribua segundo o seu coração e dê com alegria, Paulo está dizendo isso, não olhe para você. Por isso que não conseguimos muitas vezes, por isso que o dinheiro é o nosso Senhor, por isso que a Bíblia chama o dinheiro de mamon, por isso que a Bíblia chama o dinheiro de Senhor, porque eu só consigo aplicar dinheiro naquilo que é meu benefício próprio, aquilo que vai me trazer com alegria. Paulo está dizendo assim, não dê com tristeza, não dê assim, eu vou dar, vai me fazer falta, não dê com alegria, não olhe para os seus benefícios, não olhe por aquilo que pode te trazer, mas olhe por alegria, olhe para o seu próximo. Mas qual é? Até o jeito de ensinar errado, a aplicação do dízimo é errado. Dá um dízimo aqui que Deus vai dar 10 vezes mais para você. Aqui é o inverso. Você coloca na obra do Senhor que Deus vai trazer vidas. E se Deus vai dar para você, é responsabilidade dele. Quantas vezes mais ele vai dar? Eu não sei. Mas o Senhor dá uma ordenança para nós. Contribua com alegria. Olha a necessidade dos irmãos. Olha a necessidade da sua obra. Se ele vai dar, eu não sei. Outra coisa, outra desculpa, eu não sou dizimista porque não me sobra nada. Quantas pessoas falam isso hoje? Ô, irmão, você não é dizimista por quê? Não me sobra nada. Aí eu te faço uma pergunta. Deus é Deus de sobra? O que Deus deu para nós foi sobra. Você dá sobra para sua mulher? Você dá sobra para o seu filho? Você dá sobra para você? Quando você dá sobra, geralmente dá para o cachorro. Nem cachorro hoje. Cachorro hoje tem pets enormes. Pessoas estão gastando mais dinheiro com cachorro hoje que com pessoas. Nem cachorro hoje recebe o resto da comida. Nem cachorro. Nem cachorro hoje recebe resto. E nós estamos tratando Deus assim. Eu vou tornar a dizer para você, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus, ele conta conosco, ele não precisa de nós. Mas assim, se você for pensar em dar algo para Deus, honre o Senhor com as primícias. Honre o Senhor com o melhor. Uma vez eu vi uma senhora da Assembleia de Deus, da outra igreja que eu estava, do próprio ministério, ela ia dizimar, era a fé dela, ela colocava até talco, porque ela dizia, isso é para a obra do meu Senhor. Isso é para o meu Senhor. Esse é com amor. Lembra? Geralmente isso é para os
Jovens que namoram. Eu já passei muitas vezes por isso. Às vezes você não tinha nem, se recebia aquele salário que não, muitas vezes não dava para nada, mas era aquele dia que você marcava para sair. E às vezes você deixava de lado alguma coisinha para alegrar. Mesmo uma comidinha barata, mesmo um McDonald's, um sorvetinho, mas você queria dar o melhor. Essa tem que ser a sua visão com Deus. Deus, ele não precisa do seu dinheiro, mas o que você se comprometer a fazer com o Senhor, faça do melhor. Faça do melhor. Você vai dar com alegria. Você vai ofertar com alegria. Você vai entregar o dízimo com alegria. Não faça com pesar. Não dê qualquer coisa para o Senhor. Você não pode dar o pior louvor para o Senhor. Você não pode dar o pior tempo para o Senhor. Porque Deus é detalhista, viu? Deus, ele não é aquele Deus que enxerga só a nossa técnica. O Senhor é detalhista. Ele não precisa do seu dinheiro. Mas se você vem com barganha, se você vem por imposição e você dá de qualquer jeito, ele está registrando. Dê o seu melhor para o Senhor. Se você quer, se está disposto a fazer isso, a partir de hoje eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, eu estou dando o meu melhor. E muitas vezes falar disso é complicado. Sabe por quê? Porque só entende isso quem é dizimista fiel. Porque isso aqui é experiência. Eu já tive momentos na minha vida que você vai fechar, a conta do mês não fecha. E você fica entre a cruz e a espada. Mas você não entende que o dízimo é uma ordenância assim, com barganha. Não, eu quero dar o meu melhor, então eu vou dar, vou devolver o meu dízimo. E aquele valor que eu entreguei e não ia bater, fechar a conta do mês, o Senhor, ele foi fiel. Eu conheço outras pessoas. Coisa de 3 semanas atrás, eu estava falando com o irmão lá da Vila Paulina. Nós estávamos comentando a respeito do dízimo. Ele falou, teve uma vez que entrou o salário, mas a conta do mês se excedeu e eu fiquei dividido, entrego o dízimo ou não entrego? Aí ele ficou naquela e ele foi orar. Deus falou, entrega. Ele entregou o dízimo. Aí ele falou que saiu para a rua, ele chutou um negócio, aí colocou no bolso, entrou no primeiro banheiro de um estabelecimento, ele abriu aquilo que estava faltando. Para o fechamento da sua conta, o Senhor retribuiu. Sabe o que aconteceu? Porque Deus enxergou no seu coração que ele estava fazendo por amor, com alegria. Já era um ato de fidelidade. E muitas vezes não alcançamos porque é isso. Sempre colocamos o Senhor para o último da fila. O Senhor colocou você como primeiro, porque ele dá o seu Filho Jesus na cruz do Calvário para te salvar. Qual é o mérito? Qual é o mérito que você tem para ser salvo? Qual a explicação que o Senhor pediu para você? Entra aqui e me explica por que eu tenho que te salvar. Misericórdia e graça. Aleluia. Nós estávamos na fila e o Senhor olhou para nós. Não, eu vou anular toda a condenação, isso é misericórdia. E agora eu vou derramar da minha graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que é isso? A saúde que você tem para levantar, para trabalhar, isso chama graça. Sabe? Você merecia ser consumido. Você merecia a morte eterna. Mas ele dá o seu filho que testifica, que se encarna aqui nesta terra. E ele tipifica a graça de Deus. Ele é a graça na sua vida. A saúde que você tem, este emprego que você tem é graça de Deus, não é conhecimento apenas seu. Essa condição que você tem hoje de um bom emprego, de uma faculdade, enxergue Cristo em primeiro lugar. Foi Cristo que me deu, foi Cristo que abriu a porta. Deus está me sustentando. Nós estamos vivendo numa terra que está em crise, mas sabe quem vai ficar de pé? Aqueles que a graça do Senhor alcançou, aqueles que reconhecem que o Senhor é na sua vida. Então descanse o seu coração nesta noite. Nós temos um Deus que cuida do seu povo ainda. Nós temos um Deus que não deixa que falte um prato de comida. Nós temos um Deus que guarda o nosso emprego. Nós temos a proteção divina sobre nós. Isso se chama graça. Graça não é só livrar você do pecado, não. Graça é sustentar você. Aleluia. Glória a Deus. Mas sabe o que acontece? Só entendemos isso quando temos experiência com Deus. O mais difícil para o ser humano não é a mulher dele ir embora de casa. Não é a esposa, o marido ir embora. O mais difícil é quando fala de dinheiro. Porque o dinheiro é senhor da vida deles. O mais difícil tratar com o ser humano é quando fala de dinheiro.
Porque as pessoas se apegam ao dinheiro. E é isso que o Senhor vem fazer aqui nesta noite. Tira o seu coração do dinheiro. Não seja avarento. Desentrona este trono chamado dinheiro no seu coração. E seja liberal, seja generoso, seja alegre, ofertante na casa do Senhor. Tenha experiência com o Senhor. Se você abrisse a oportunidade para as pessoas falarem no que diz respeito àquelas pessoas que são dizimistas, ofertantes, fiéis com o Senhor, eles teriam experiência para contar com Deus. O que Deus fez. Meu irmão, aleluia. Pastor Alcides Fávaro, ele sempre usa uma coisa. Ele fala sempre a respeito do dízimo. Ele fala uma coisa assim: dizimista, empresário, ele passa crise. Mas nos meus tantos anos de evangelho, eu nunca vi um dizimista, empresário fechar. Nós conhecemos dizimista que passa necessidade. Ele enverga, mas não quebra. Eu conheço dizimista que falta, mas vem o socorro de Deus. Isso aqui não é barganha, isso é cuidado, isso é proteção de Deus. Aleluia. Meu irmão, não estou falando de barganha, estou falando de cuidado, estou falando de proteção. É isso que você tem que abrir a sua mente nesta noite. Desapega. Coloque a sua confiança no Senhor. Outra coisa. Eu não sou dizimista. Isso aqui a gente ouve direto. Eu não sou dizimista porque a igreja administra mal o dinheiro. Primeiro, você tem prova ou porque falaram? Eu não sou dizimista porque a igreja administra mal. Você tem prova ou falaram para você? Porque hoje a conversa paralela, o telefone sem fio, ele corre. E muitas pessoas estão levantando falso testemunho. Muitas pessoas falam daquilo que não sabem por avareza. Primeira coisa, quem não é, não pode cobrar. Esse é um princípio básico. Se eu não sou bom pai, se eu não fui um bom pai, eu posso exigir que o meu filho venha a ser um bom filho ou um bom cidadão? Posso? Não. Se eu não sou um bom marido, eu posso exigir que a minha esposa venha a ser uma boa esposa comigo? Se eu não sou um bom cristão, eu posso exigir que Deus derrame do seu Espírito Santo? Se eu não sou dizimista, eu posso cobrar algo da igreja no que tange a sua administração? Nós temos o direito, quem é dizimista, se você vê um erro, se você vê um dinheiro escorrendo pelo ralo, você tem o direito de procurar as pessoas responsáveis. Mas nós temos que entender uma coisa, nós somos igrejas, nós não somos condomínio. Condomínio, você, qual é a despesa? Quantos apartamentos tem? Divide por tanto e cada um contribui. E você vê, sai perguntando. Tem gente que não quer morar em apartamento, por quê? Porque ele acha que o apartamento dele ele entende como um aluguel. E qualquer coisa, vai em reunião de condomínio para você ver. É um bate-boca que não resolve nada. A igreja está se tornando isso. A igreja não é condomínio. A igreja é um lugar de salvação. E a igreja tem que ter ordem e decência. Aquilo que está fora dos padrões, nós temos que buscar a compreensão e a solução do problema. Mas não leve a igreja como condomínio. Você pode ver, você encontra uma pessoa no elevador. E a pessoa está denigrindo a imagem do síndico. Eu acho que esse síndico está fazendo isso, eu acho que esse síndico está fazendo aquilo. Está acontecendo isso dentro da igreja. Eu acho que esse pastor está fazendo isso. Eu acho que esse tesoureiro está fazendo isso. Você acha que eu vou pôr meu dinheiro aí? Meu irmão, a igreja é um lugar de ordem e decência. A igreja é um lugar onde Cristo opera. A igreja é um lugar onde Deus ordena a sua bênção. A igreja é um lugar onde Deus manda as bênçãos do Senhor. Ou a igreja onde habita o Espírito Santo. Então a igreja, os fatos têm que ser esclarecidos. Se eu sou dizimista, eu tenho que chegar na pessoa responsável. Meu irmão, vem aqui, eu estou achando errado isso aqui. Vamos procurar 3, 4 orçamentos para mudar esse negócio? Muitas vezes nós preferimos falar do que ir às claras. Os crentes estão assim hoje.
E por isso que o diabo está reinando na igreja, por isso que o mundo está entrando na igreja. A igreja é lugar de ordem e decência. Guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor. A igreja tem que ser solucionada os problemas. Então esse negócio, eu não sou um dizimista que está administrando mal. Procure as pessoas responsáveis, senta na mesa, olha nos olhos dele, seja homem e mulher de Deus, homem e mulher de Deus de caráter, porque o cristão tem caráter, o cristão esclarece as coisas, os cristãos não falam por trás, o cristão não fica jogando para lá. Vamos esclarecer o que está acontecendo aqui, vamos bater conta, porque se estiver errado você tem que levar uma pessoa superior, porque lógico que é assim. Porque o dinheiro tem que ser bem investido, tem que ser bem aplicado, mas vamos esclarecer as coisas, porque a obra de Deus está perdendo quando pensamos desta forma. Mas já estou caminhando para o fim. Agora eu quero falar, por que somos dizimistas? Aqui nós falamos das críticas por não ser. Agora nós vamos entender por que ser. Primeira coisa, ser dizimista é um ato de fé. A Bíblia nós encontramos versículo que explica a fé. Nós encontramos versículos em Romanos 1,17 que fala: o justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. Explique a fé. Traga uma explicação científica, lógica da fé. Abraão, sai da tua parentela e vai para o lugar que te mostrarei. Traga uma explicação lógica. Você não vai encontrar. Um senhor de 75 anos, provavelmente já estava preparando tudo para a morte, deixando, mas ele sai, é a fé. Então ser dizimista é isso. Como eu vou tirar, principalmente nos dias de hoje, 10% de um orçamento que já está apertado para a grande maioria dos brasileiros hoje, fora da igreja e dentro da igreja, e eu vou colocar na obra de Deus? Se eu poderia pagar algo em meu favor. Isso é fé. O justo viverá da fé. Então dízimo não tem explicação lógica. Dízimo é fé. Então eu sou dizimista pelo ato de fé. Não pode ser por imposição. Tem que ser por fé. E fé não se explica. Fé se vive. Como um câncer que a medicina disse não tem cura. E pela fé você foi curado. Traga uma explicação científica, lógica. A igreja, ela é direcionada, ela anda pela fé. A igreja avançou séculos por séculos pela fé. Então, o dízimo, trazendo para os dias de hoje, continua sendo um ato de fé. Se a pessoa não tem fé, ela vai usar de desculpa. Se a pessoa é lógica, se a pessoa é racional, ela vai viver pela lógica. Mas aquele que vive pela fé, ele faz por fé. Ele anda por fé. Então, a primeira coisa de ser dizimista é um ato de fé. Sem fé a pessoa não consegue. Segundo, por que somos dizimistas? Porque nós cremos que é uma ordenança bíblica. Porque você ouve hoje assim, a lei é do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é bíblico? O Antigo Testamento não é bíblico? A Bíblia não é de Gênesis, Apocalipse, Bíblia. Então tem muitas pessoas que tentam pegar texto. Outro dia eu ouvi assim, o livro de Atos não é bíblico. Mas ele está na receita onde ele está? Ele está no livro de receita. Onde está o livro de Atos? Ele não está na Bíblia. O livro de Malaquias não está na Bíblia, mas é da lei. Mas a lei ela não foi recepcionada pela graça. Então entenda uma coisa, só pode ser dizimista quem entende que o dízimo é uma ordenança bíblica. Quem não entende o dízimo como ordenança bíblica, ele não será dizimista. Só pode ser ofertante quem entende que a oferta tem base bíblica. A igreja, ela está pautada na palavra, ou não? Quem dirige a igreja? O Espírito Santo. E quem alimenta a igreja? A palavra. Então só pode ser dizimista quem entende que o dízimo é uma ordenança bíblica. Segunda coisa. Terceira coisa. Por que eu sou dizimista? Porque eu amo a obra de Deus. Eu amo. É amor pela obra. Porque o dízimo, ele se converte no quê? Em prol da obra. Esses bancos, esse retroprojetor, esses instrumentos, esta água, esses ventiladores, eles funcionam através da luz. Se alguém doou, mas se fez uma por doação, alguém comprou. A loja não deu de graça. Então depende do quê? Tudo tem que ser por amor. Amor.
Porque a Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria neste século presente. Então muitas pessoas não entendem mais a obra de Deus como amor. Mas perceba como são as pessoas hoje. Elas querem chegar aqui. Tinha um irmão lá na Vila Paulina que era isso. Teve uma certa vez que o pastor Francisco estava pregando na ceia sobre o dízimo. Ele se levantou e falou: o dízimo não é bíblico. Ele fez um escarcéu. Mas ele chegava na igreja, dia de calor, e falava para o diácono lá: liga o ar-condicionado aí. O ar-condicionado ele liga como? Pelo pensamento? É isso mesmo. Geralmente os que mais cobram são aqueles que nada contribuem, não têm amor pela obra e respeito pelas pessoas. Então, eu sou dizimista porque eu amo a obra de Deus, eu amo o Senhor e a sua obra. A sua obra precisa que eu seja generoso para a contribuição desta obra. Eu quero fixar bem agora, preste atenção. Eu sou dizimista porque eu sou grato a Deus. E nós vivemos o século da ingratidão. Mas nós temos 3 tipos de gratidão. 3. Aquela gratidão superficial. Sabe o que é gratidão superficial? Essa irmã aqui fez algo por mim. Eu reconheço o que ela fez. Eu reconheço, ela fez. Mas assim, aquela coisa superficial. Quero deixar bem claro o que ela fez. Mas assim, o problema é dela. Ela fez porque ela quis. Existe aquela gratidão de agradecimento. Eu reconheço. Eu sou grato. E o dia que eu puder, eu retribuo. O dia que eu puder. Mas existe uma gratidão que nós temos que ter por Cristo. A gratidão que vincula. Sabe qual é a gratidão que vincula? Eu reconheço, eu sou grato, mas eu não posso fazer aquilo que ela fez por mim. Mas aquilo que eu puder fazer, mesmo que não chegue aos pés, eu quero fazer. E quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, eu quero retribuir. Eu não consigo ir na cruz do Calvário, eu não consigo ir no lugar por Ele, mas essa gratidão me vinculou a Ele. Agora eu quero ser grato a Ele, na minha adoração, na minha vida devocional, na minha retidão. E preciso ser grato na sua obra, porque Ele me salvou. Foi através da sua ida na cruz do Calvário, e através dali que Jesus, através da sua morte de cruz. Entenda uma coisa, só foi possível a abertura das igrejas com a morte e cruz de Cristo na cruz do Calvário. Então essa igreja que está de pé hoje não é imaginação do homem, só foi possível com a sua morte. Então essa gratidão me vinculou, a Cristo. Então eu sou dizimista porque eu creio isso, não porque eu estou querendo comprar ou pagar alguma coisa, não. Eu sou grato a Ele porque eu sei que Ele fez por mim, eu sei o que Ele tem feito pela minha vida, eu sei o que Ele tem feito pela minha família, e eu quero que a mesma coisa que aconteceu comigo aconteça com outras pessoas, aconteça que vidas se rendam, que a porta continue aberta, que o reino seja anunciado e que vida seja alcançada. É uma gratidão vinculativa. Eu sou grato, eu estou vinculado a Ele. Nunca vou cansar de me agradecer, nunca vou cansar de anunciar que Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nunca vou me cansar de dizer que Ele salva. Eu nunca vou me cansar de dizer que Ele tem palavra de vida eterna. Eu nunca vou cansar de dizer assim: Ele continua salvando. Há um refúgio para você ainda, há uma palavra de esperança. Existe a igreja de Cristo. Então eu estou em uma gratidão vinculada, e agora eu quero contribuir com a sua obra, porque tem vida sedenta. Deixa de ser orgulhoso e grato, seja grato a Cristo, porque o que Ele fez por você, Ele pode fazer por outras pessoas. Aleluia. Estou encerrando, mais 5 minutinhos. Eu sou dizimista porque eu não amo dinheiro. Quem ama o dinheiro não é dizimista. Quem ama o dinheiro jamais será ofertante, porque o seu tesouro é o dinheiro. Tesouro a gente não dá de qualquer jeito. Tesouro nós negociamos. Tesouros nós queremos multiplicar. Tesouro nós queremos acrescentar. Mas tesouro nós não entregamos de qualquer jeito. Quanto dinheiro, eu não amo dinheiro. Porque Paulo diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Paulo diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Lembra que eu disse no início que ser dizimista é um ato de fé? Então, quem ama o dinheiro, ele se desvia da fé. Se não tiver nada palpável ou visível para ele, não consegue, porque o amor dele está lá. O amor dele está no dinheiro. Por isso que não é, tem gente que dá 100, dá 1000, é a mesma coisa. Ela é amante do dinheiro, ela vive pelo dinheiro, ela mata pelo dinheiro, ela sai da presença de Deus por dinheiro.
dinheiro. Tudo é o dinheiro que controla a vida dela. Mas a igreja de Cristo não tem amor no dinheiro. O salvo em Cristo Jesus não tem o amor no dinheiro. O seu prazer é na lei do Senhor. O seu prazer é na obra. O seu amor é em Cristo. O seu amor é por almas. O seu amor é que o evangelho seja anunciado. O seu amor é que o reino cresça. O seu amor é que almas se rendam. Os nossos olhos têm que ver isso. Que as vidas entram e se rendam a Cristo. Para encerrar, glórias a Deus. Ser dizimista é um ato de fidelidade. O que é ser fiel? Não é isso que nós estamos vendo. Fidelidade só quando está na frente da mulher dele. Fidelidade quando está na frente do namorado. Fidelidade quando está na frente do pastor dele. Fidelidade só quando está dentro da igreja. Não. Fidelidade é uma constância, um compromisso que você assumiu com alguém. Isso é ser fiel. Mesmo que eu seja infiel, Deus é fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Por que tem que sermos fiel? Por quê? Como que você faz os projetos na sua casa? Você trabalha, você tem um orçamento. Eu ganho 10 mil, por exemplo. Então eu tenho 10 mil para gastar. Então, a igreja, nas nossas fidelidades para com Deus e para com a sua obra, é através disso que a igreja, ela cria os seus orçamentos. Como a igreja sabe se ela vai comprar um templo? Com a regularidade, com a fidelidade dos santos, para dar um passo à frente. Então, se eu, por exemplo, eu pego o dízimo em qualquer vernáculo é 10%. Aí eu pego assim e faço assim, não, eu vou dar 2% na igreja, 2 eu vou mandar para outra igreja, 3 eu vou mandar lá para um projeto missionário, 3% eu vou pôr no meu bolso, o que sobrar, se sobrar eu dou na igreja. A igreja não consegue fazer orçamento. Por isso precisamos ser fiéis. Porque imagine se você começa a trabalhar todo mês e você conta com aquele salário. Aí o seu patrão resolve assim, não, esse mês aqui eu vou pagar só 50% do seu salário. Vai complicar você ou não vai? Vai trazer problema? O que você vai fazer? Você vai cruzar o braço, não vou trabalhar. Senão você vai ligar para um advogado, ó, aconteceu isso aqui, quero rescisão de contrato. E nós estamos tratando a igreja assim. Nós pensamos que a igreja aqui, está tudo ligado aqui, está tudo funcionando por força de pensamento. Não, filho. A igreja ela tem um orçamento. A igreja precisa disso. Vamos parar de espiritualizar as coisas. A igreja precisa de dinheiro para fazer orçamento. A Eletropaulo, se não pagar, ela vem cortar. Então a igreja conta com isso. Ela tem entradas e saídas. Se tiver mais saída do que entrada, o que vai acontecer? Vai quebrar. E não é diferente. Por isso que temos que ser fiéis. Por isso que precisamos ser regulares no que diz respeito ao dízimo na casa do Senhor, na obra do Senhor. Então seja fiel. Meu irmão, não é gostoso você vir aqui no domingo? Os jovens aqui não vão fazer o congresso. Não vai precisar fazer umas camisetas aí? Precisa de dinheiro. Mas vamos supor que está 4, 5 meses sem pagar a prestação do templo. Vamos imaginar que não pagou. Você convidou a igreja ali fora. A igreja vai chegar aí, cadê a luz? Luz de lampião. Qual que é a fama que vai correr da igreja da Praça da Sé? Mal pagador. Porque assim, o bar aí do lado, se ele não pagar a luz, ele está passando dificuldade. Se a igreja não paga as suas contas, mau caráter, mal pagador. O pastor está desviando dinheiro da igreja. Mas muitas vezes as pessoas não sabem que tem um povo que não é generoso. Muitas vezes as pessoas não sabem que tem um povo que segura o dinheiro, é um povo avarento. Muitas vezes as pessoas não sabem que as pessoas amam mais o dinheiro do que a sua obra. Então as pessoas preferem falar assim, mal pagador. Essa igreja aí tem alguma coisa errada do que entender a essência. Porque muitas vezes julgamos o livro pela capa. E assim, muitas vezes, tem muitas igrejas que estão padecendo por causa disso. Muitas igrejas estão sofrendo por causa disso. Porque é um povo que não tem essa compreensão. É um povo que não é generoso desta forma. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome de